está lendo o livro, né, do Manuel Filomeno de Miranda, que é Amanhecer de uma Nova Era, que é o segundo livro de uma série, né, que inicialmente eram 3, mas agora já tem 4 livros que falam sobre esse período da transição planetária. E na semana passada a gente começou a ver o caso de um dirigente de uma casa espírita que, depois de muito tempo dedicado, se não me engano, acho que a esposa dele desencarnou, né? E ele começou a ter uma vida totalmente diferente, né? Se deixando envolver por situações que antes ele não cedia aqueles apelos. E isso começou a interferir, né, no relacionamento dele com todos os outros, né, trabalhadores da casa, né? E foi programado um tratamento, né, um acolhimento para ele, e estava começando a ser feito. Ele foi trazido desdobrado e agora a gente vai continuar essa leitura. Uma diáfana claridade tomou todo o recinto como a resposta dos céus ao apelo da terra. Um médico espiritual aproximou-se do doente encarnado e, fixando-lhe o centro genésico, no qual se hospedavam 2 entidades deformadas, pôs-se a aplicar uma energia especial em movimento anti-horário, como se estivesse desaparafusando o tentáculo de cada uma delas, que se fixava respectivamente às gônadas. Só lembrando, né, um médico espiritual aqui que ele fala se refere a Bezerra de Menezes, que era o coordenador desse grupo de atendimento. E essa coisa do movimento anti-horário é muito do movimento dos chakras e do próprio vórtice, que ele fala aqui do desaparafusando, e a ideia é exatamente essa. Quando você faz o movimento no sentido horário, se você prestar atenção no movimento do parafuso, ele vai penetrando aonde você vai parafusar. Então, nesse movimento horário, você irradia, você joga energia para um determinado, ou a vibração para um determinado ponto. E quando você gira no sentido contrário, né, ou no anti-horário, é o movimento, né, se você prestar atenção no parafuso, é o desaparafusar, quando você tira o parafuso. Então, você, no horário, você deposita energia, no anti-horário, você retira a energia. Então, o que ele estava fazendo aqui? Ele estava fazendo movimentos anti-horários, porque a intenção dele era tirar aquela vibração, aquela energia desarmônica ligada ao nosso... Oi? Ao chakra. Não, ao chakra, né, que no caso era o genésio, que era ele tinha grandes desequilíbrios em relação à sexualidade, inclusive, né? Mas eu estava tentando lembrar o nome do nosso personagem aqui, mas eu não me recordo agora. Então, continuando. Uma outra, só... Diga. Quando você está fazendo, harmonizando também as energias, você absorve através dos chakras e irradia através dos chakras. Quando você desaparafusa, você irradia. Quando você parafusa, você recebe. Também tem isso. Nesse caso aí, ele está desaparafusando no movimento anti-horário, porque ele vai retirar energias que não estão em equilíbrio. Só para quando está fazendo o processo de harmonização também. Isso que a Sânia falou é verdade. Esse é o movimento do
É Bezerra de Menezes. No chakra dele, o movimento está sendo ao contrário. No chakra dele, ele está colocando essa energia para fora. Pude perceber que se apresentavam como ventosas comuns aos polvos, com alto poder de fixação e absorção dos conteúdos em cujo exterior se prendiam. Desculpa. Todos encontrávamos-nos profundamente concentrados, direcionando o nosso pensamento como força atuante em favor da operação que estava sendo levada a efeito. Por mais de 5 minutos, o dedicado benfeitor permaneceu no processo libertador, até quando foram desligados os tubos fluídicos que serviam de duto nutriente aos infelizes. Automaticamente e com carinho, as formas ovoidais que flutuavam foram seguras pelo nobre cirurgião e por José Petitinga, que funcionava como seu auxiliar direto. Ouvimos os estranhos ruídos que se exteriorizavam daqueles seres degenerados, que haviam tido modificado o perispírito e se apresentavam na condição degenerada, fruto espúrio do comportamento que se permitiram nas jornadas anteriores, culminando com a queda nas armadilhas do soez hipnotizador que os manipulava. Ato contínuo, foram conduzidos e localizados na aura da dedicada senhora Celestina e de outro médium, ambos em profunda concentração. Ao ligarem-se energeticamente aos dois médiuns disciplinados, logo puseram-se a agitar-se, movendo-se continuamente, apresentando alguns estertores e emitindo sons animalescos que denotavam um sofrimento inenarrável, porque impossibilitados de exteriorizá-los por meio da verbalização. Esse desconforto que ele fala aqui é uma coisa que acontece geralmente, uma das primeiras coisas que acontece geralmente quando há esses processos de, que o pessoal costama dizer de incorporação, né, mas de ligação energética de um espírito que vai ser tratado e vai de alguma forma se manifestar nas reuniões, ele se liga ao médium, ao chamado choque anímico, porque ele sente imediatamente uma energia diferente envolvê-lo, e aquela energia com que ele se comprazia, né, e se misturava, né, com o espírito que eles estavam ligados, desarmonizando, desequilibrando, é como se fosse retirada de uma vez deles. Então, esse choque anímico faz com que eles percam até um pouco da sua arrogância, prepotência e do seu equilíbrio propriamente dito, né? E facilita também a chegada da assistência a eles. Recebendo a energia que se estendia das mãos de Hermano, Petitinga e Jesus, num contato transcendente e de natureza calmante, com voz suave, o mentor falou-lhes. A libertação de que necessitam começa agora. Embora se prolongue por algum tempo, é necessário recuperar a forma perdida, utilizando-se do invólucro perispiritual desses que se lhes transformam em intermediário, de modo que, no futuro, em processo de reencarnação dolorosa, possam voltar ao estado anterior que usaram indevidamente.
Têm sido longos os anos dessa radical transformação, mas soa o momento para a recuperação da vida normal. Todo o patrimônio armazenado através dos tempos e que hoje se encontra arquivado no cerne do ser, volverá lentamente e ser-lhe-á possível avançar pela estrada do progresso. Quer dizer, mesmo esses espíritos, né, que, como ele diz aqui, estavam envolvidos nesse desequilíbrio, nessa vivência em vibrações totalmente desequilibradas, desarmonizadas, nada se perde. Como ele diz aqui em cima, né? Todo o patrimônio armazenado através dos tempos e que hoje se encontra arquivado no cerne do seu ser, volverá lentamente, né? Então isso reforça aquela ideia que a gente já conversou várias vezes, né? De que tudo que a gente cria, tudo que acontece com a gente, tudo que a gente faz, que pensa, que realiza, vai sendo armazenado nas nossas memórias, né? E ficam ali guardados e podem ser acessados quando é necessário, ou quando por algum motivo essas memórias nos trazem algum desconforto, elas conseguem ser acessadas também se a gente se desequilibra, se desarmoniza e predispõe que essas memórias desagradáveis sejam acessadas por nós mesmos ou até por outros espíritos, né, para tentar tirar-nos, né, do nosso equilíbrio. Mas tudo que a gente foi, tudo que a gente é, faz parte da gente eternamente. E mesmo que a gente se desvie, como no caso aqui por muito tempo, as coisas boas, né, aquele movimento, né, de reativar o campo consciência alerta, sempre traz a nossa melhor criação, a nossa essência crística de volta à nossa memória ativa, nos trazendo de volta o equilíbrio e a harmonia. Então nada é perdido. Nunca. Jesus sempre vai em busca da ovelha tresmalhada. E os irmãos são bem o exemplo daquelas que tombaram, renitentes, no fundo do abismo, onde ora se encontram. Como são capazes de pensar, embora não se possam expressar, voltem-se para Deus e supliquem-lhe misericórdia. Os dias de horror e desventura estão prestes a ceder lugar ao período de esperança e de alegria de viver. Enquanto falava e transmitia energias saudáveis aos espíritos disformes, podíamos captar-lhes o desespero que expressavam pelo pensamento, embora a monoideia que, em cada um, degenerara a forma espiritual, perispiritual, mantendo-os naquele deplorável situação. Havia nessas mensagens mentais desespero e alucinação, ansiedade e angústia, voltando à palavra articulada, a fim de que pudessem captá-la por intermédio da faculdade mediúnica dos abnegados instrumentos. Informou-lhes o benfeitor. Vocês serão conduzidos com carinho a um núcleo espiritual hospitalar, onde serão tratados de maneira conveniente, preparando-os para a reencarnação na Terra, onde a bênção da expiação lhes devolverá a harmonia perdida. Então é preciso que isso seja compreendido, não como algumas pessoas percebem, né, esse movimento, né, expiatório, né? Isso não é um castigo, não é porque eles promoveram esse desequilíbrio, eles se desarmonizaram, que eles têm que voltar para a Terra e reencarnar para expiar, ou de alguma forma,
sofrer algum momento, né, ou alguma deficiência física, ou seja lá de que forma isso seja programado, como uma forma de castigo pelo que eles fizeram. Isso é o impositivo da lei divina. Tudo que a gente realiza gera uma consequência, e essa consequência é inevitável, seja para o bem ou seja para o mal. Então, quando a gente, no caso aqui, não vamos colocar aqui no exemplo real do livro, como eles se desequilibraram, se desarmonizaram ao ponto de, podemos dizer, até de certa forma, destruir o arcabouço perispiritual deles, transformando em uma massa disforme. Eles precisam reaprender o valor desses corpos, a importância que isso tem. Então, nunca as dificuldades, né, as expiações pelas quais nós passamos, pode ser encarada como um castigo, mas sim como uma consequência de algo que realizamos e que precisa ser compreendido. E essa compreensão vai depender muito da nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de refletir, fazendo com que essa expiação possa ser sutil, fugaz ou intensa e prolongada. Depende basicamente de cada um de nós. Nunca se olvidem do amor, considerando que o erro é uma sombra que acompanha indelevelmente aquele que o comete. O amor do nosso Pai, no entanto, não tem dimensão nem fronteira, permanecendo como força motriz do universo. Deixem-se inundar por essa energia sublime e facilmente conseguirão a paz. Mesmo que aparentemente demore o processo de total libertação, logo sucederá a vitória, pois que longos foram os tempos de fixação do mal, assim como da sua execução, especialmente nas aberrações praticadas na louca busca do prazer sensorial, irresponsável e criminoso. Acalmem-se e deixem-se conduzir pela misericórdia do Senhor, não recalcitrando contra o aguilhão que se impuseram. Lentamente, as oscilações e pequenas convulsões dos médiuns foram diminuindo, à medida que os comunicantes eram desvencilhados dos fluidos generosos em que se encontravam mergulhados. A seguir, foram acomodados em marca adrede preparada e transferidos para o local próprio na sala de onde seriam levados para assistência hospitalar de longo curso. Imediatamente, o generoso guia retornou à proximidade da cama em que se encontrava Anacleto, ainda adormecido e gemendo sempre, vítima da contínua constrição dos inimigos desencarnados, e repetiu a experiência com as duas expressões ovoidais que se fixavam no sistema nervoso central, presos na base posterior do cérebro, no ponto em que nasce a medula, procedendo de maneira idêntica. As entidades pareciam perceber o que estava se passando, porque, flutuando no espaço, pareceram agitadas, de maneira negativa, como que insistindo para permanecer na mesma situação vampiresca. Imperturbável e consciente, o cirurgião do amor e da caridade
prosseguiu no seu ministério por tempo um pouco mais dilatado, conseguindo retirá-las, e procedeu de maneira semelhante, levando-as à comunicação atormentada por meio dos dois médiuns em concentração, condição essencial para a ocorrência feliz. Quando a agitação se apresentou maior e mais angustiante, o mentor falou-lhes: nada permanece conforme nossos caprichos, porque a vida tem uma finalidade sublime. E mesmo quando o ser humano se compromete com a desdita, é-lhe concedida a oportunidade redentora. A compaixão do Pai pelos filhos enganados ultrapassa tudo quanto a mente humana é capaz de conceber. Desse modo, é chegado também o momento de ambos que, a partir de agora, enfrentarão as consequências da própria incúria, a fim de despertarem para realidades novas e inadiáveis. Inutilmente, o mal permanecerá na terra, e o seu curso, por mais longo se apresente, será sempre de breve duração, porque somente o bem possui caráter de permanência, por proceder de Deus. Seduzidos pelo seu sicário, ainda rebelam-se por haver perdido a exploração energética do nosso pobre equivocado, sem dar-se conta de que todos merecem misericórdia e compaixão no estado em que se encontram. Nossa preocupação nesse momento é com vocês, irmãos queridos, desde que largos já se fazem os tempos dessa brutal deformação que os degrada. A melhor conduta nesse instante é o abandono da ideia da vingança, assim como do prazer criminoso que os transformou em degenerados diante das divinas leis. Na pausa inevitável, podíamos captar-lhe as ondas de revolta e de indignação, bem diferente dos dois anteriores atendidos. O benfeitor prosseguiu: impossível a treva resistir à luz, e o ódio contrapor-se ao amor. A vitória, sem dúvida, será sempre do eterno bem. Agora adormeçam, repousando um pouco, em face do desvario que os consome. Logo mais será novo dia, e a oportunidade que surge é bênção incomum em favor da felicidade futura de suas vidas. Mantenham-se em paz, porquanto ninguém foge por tempo ilimitado em relação ao próprio destino, fruindo de plenitude que todos alcançaremos um dia. Deus os abençoe, irmãos queridos. Repetiu-se o procedimento realizado em relação aos anteriores socorridos. Terminada essa tarefa, o mentor acercou-se de Anacleto e despertou-o com palavras suaves e gentis. Visivelmente atordoado, com face congestionada, no pesar que sofria, interrogou: estou em algum tribunal de justiça? Qual é a acusação? Muito calmo, Dr. Bezerra respondeu-lhe: o amigo encontra-se em nosso santuário de amor e caridade. O tribunal a que se refere permanece na sua consciência, onde está escrito a lei de Deus. Os conflitos de conduta assustam-lhe a consciência temerosa da divina justiça, por causa das infrações cometidas contra os deveres espontaneamente assumidos.
Isso que o Dr. Bezerra fala é uma coisa importante, porque quando ele diz aqui que o tribunal, na verdade, está na nossa consciência, é para a gente ter realmente consciência de que quem nos julga somos nós mesmos. E é exatamente essa, mesmo quando a gente está desarmonizado, está envolto em energias mais desequilibradas, a nossa consciência, por mais torporosa que esteja, mais confusa, ela tem noção da lei divina. E isso gera que a nossa consciência nos assim, insidiosamente e sutilmente, nos envolva também num certo temor das consequências daquilo que mesmo inconscientemente a gente sabe que está fazendo errado. Então a cobrança de qualquer deslize que qualquer um de nós possa ter não é feita pela espiritualidade, pelos nossos mentores, por Jesus, por Maria, por nenhum espírito ao nosso redor. Aquela cobrança que acaba algumas vezes nos angustiando e gerando um certo temor das consequências dos nossos próprios atos, ela vem de nós mesmos. E se a gente consegue compreender tudo o que está acontecendo e fazer renascer o amor crístico que há em nós, a gente vai vencendo não só os nossos desequilíbrios, as nossas desarmonias, mas a nossa própria tendência a se esforçar e não seguir o caminho da luz, da paz, da harmonia, da iluminação individual e da irradiação de amor. Já são 31, parar por aqui. A Glaucia estava com a mão levantada. Fala aí, Glaucia. Mas Não, eu ia falar só que é muito complexo, né? Eu acho muito difícil, sabia? Eu acho que somos ainda fracos demais para essa explicação toda que ele deu. Ai, gente, eu fico assim, eu acho que eu tenho que ler isso todo dia para ver se assimila alguma coisa. Tanto que ele fala em algum momento aí que você pode se liberar de tudo, mas que pode voltar, né? Baixou sua irradiação, ou seu, como é que fala, o seu... Sua sintonia mesmo, sua vibração. Sua sintonia, porque, nossa, a gente está envolto de muita coisa, no caso, vou falar negativa, que te proporciona, assim, gente, é uma coisa que ao mesmo tempo é linda, maravilhosa, mas é muito difícil você... É difícil, é muito mais difícil na nossa situação na Terra, porque o encarnado ele é envolvido de uma certa forma que você não tem acesso a muita... Tem aquelas memórias que estão guardadas lá no fundo, que nem no campo espiritual a gente consegue alcançar ainda, mas tem muita coisa que a gente acessa normalmente quando está em desdobramento, ou quando está no mundo espiritual mesmo, e que aqui na Terra a gente não consegue acessar, porque a gente precisa, aquela história, né, vencer por nós mesmos, né, algumas dificuldades, né, mostrar que aprendeu a lição. E assim, não é que seja difícil, é que a gente cria essa dificuldade, porque a gente deixa se envolver pelas coisas da Terra. E a gente na Terra, isso aí é uma coisa que até eu estava pensando hoje mais cedo, as pessoas podem até achar que não, mas quando a gente encarna, a gente passa a ter um certo egoísmo que vem junto com a gente. Que a gente passa, por estar encarnado, a pensar primeiro em nós, primeiro nos que estão ao nosso redor, próximos, primeiro nas coisas que nos... Isso faz parte da vida na Terra. Então a gente já chega aqui
trazendo uma tendência a um certo egoísmo, porque a gente primeiro quer resolver os nossos problemas. E quando a gente faz isso, automaticamente a gente coloca um pouco os outros de fora. Então, se eu não consigo resolver o meu, eu não consigo ajudar mais ninguém, não consigo fazer nada para os outros. Eu preciso resolver o meu primeiro. E todo mundo segue mais ou menos nessa vibe, né? Peraí, para eu fazer isso, mas primeiro eu tenho que resolver isso aqui que está me incomodando, senão eu não vou ter calma, não vou ter equilíbrio para fazer para os outros. E a gente está sempre assim, puxando para a gente, porque está muito próximo, para a nossa família, para os nossos amigos mais íntimos. E essa tendência meio egoísta faz parte do espírito encarnado. E quando a gente consegue, e aos poucos se desvencilhando isso, a gente passa a aí ter uma visão mais, digamos assim, holística, mais universal de tudo. É um trabalho árduo? É. É difícil? Não sei se é difícil ou é fácil. Eu acho que é treino. Acho que é treino. É como um atleta, só chega à sua melhor condição com muito treino. Fazendo esse tipo de analogia, nós também, a gente tem que treinar isso. E treinando, e treinando. E a cada treino contínuo, a gente vai desenvolvendo melhor aquilo que a gente se propõe. Mas vamos lá botar a música. Fala aí, Mazé. Mazé quer falar ou só levantou a mão por acaso? Eu não abri, desculpa. Os meus, levantou eu sem chamo. Não, eu tenho uma frase que eu falo muito assim, os meus. Eu tenho uma família grande, por exemplo, mas eu me refiro mais ao duelo mais curtinho, que são os filhos, os netos, entendeu? Os irmãos já ficam no elo mais por fora, porque se for, como você disse, para decidir, eu vou para os mais próximos para resolver, vou ter mais o lado dos meus para eu ajudar, que eu considero os meus. Tem até aquele ditado popular, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pois é, exatamente. É isso mesmo.